Olá, meus amigos, a gente começa hoje uma série nova aqui no Instagram da Emerge, dando continuidade a essa ideia genial de postar vídeo dos professores aqui no canal durante esse período de quarentena. Esse projeto novo, então, é composto de 3, 4, no máximo 5 vídeos de cada professor, abordando um tema único do começo ao fim. Então, para inaugurar esse projeto, eu escolhi o tema apelação. E dentro de apelação, a gente vai usar esses vídeos que me cabem para poder falar sobre todos os temas que envolvem esse assunto apelação. Tudo bem? Então, dentro do tema apelação, a gente tem o seguinte programa para ser abordado nesses vídeos que vem na sequência. A gente fala sobre o cabimento da apelação, depois prazo, efeitos, procedimento e, por último, a teoria da causa madura. Teoria da causa madura pode perfeitamente ser colocada aqui dentro do procedimento, mas como é um tema que é bastante cobrado, embora ele integre o procedimento da apelação, a gente colocou destacado aqui para dar um pouco mais de atenção para ele. Tudo bem? Nesse primeiro vídeo, a gente começa falando sobre o cabimento da apelação. Qual a hipótese de cabimento da apelação? E aí você vai lá no artigo 109 do CPC, que diz, da sentença caberá apelação. Ponto. Parece que é uma norma que não dá grande discussão. Da sentença cabe apelação. Então, se você vê uma sentença, o recurso cabível é a apelação. Se você vê uma apelação, é porque a decisão recorrida é uma sentença. Parece que não tem grandes dificuldades com relação a esse artigo 1009. Mas aí eu começo com uma pergunta. Que tipo de sentença é recorrível por apelação? Eu vi uma vez numa prova de concurso uma questão que dizia assim, era certo ou errado? Da sentença definitiva, por haver apreciação do mérito, caberá apelação. Mas da sentença terminativa, já que ela não aprecia o mérito, o recurso cabível é agravo de instrumento. Certo ou errado? E é claro que está errada, porque onde a lei não faz distinção, não cabe ao intérprete distinguir. Então, o artigo 1009 está dizendo que tipo de sentença é recorrível por apelação? Não. Então, não faz diferença se a sentença é de procedência ou de improcedência, de conhecimento ou de execução, distinção com mérito ou sem mérito. Não faz nenhuma diferença. Da sentença, cabe apelação. Ok? Mas, como tudo ou quase tudo no direito, existem exceções. Existem hipóteses em que eu não tenho esse binômio sentença-apelação. Que hipóteses são essas? Primeira, a sentença dos juizados especiais cíveis, recurso cabível é recurso inominado. A sentença que decreta falência, cabe agravo de instrumento. A sentença que julga liquidação de sentença, cabe agravo de instrumento. Sentença em execução fiscal com valor de até 50 OTNs, que era um indexador que foi substituído pela UFIR. Dessa sentença aqui também não cabe apelação, são cabíveis embargos infringentes de alçada. Ok? Então essas são as hipóteses em que eu saio da regra. Eu tenho uma sentença, mas o recurso cabível não será apelação. Querem anotar aí a referência legislativa? Da sentença no juizado cabe recurso nominado, artigo 41 da Lei 9.099. Sentença que decreta falência, cabe agravo de instrumento, artigo 100 da Lei de Falências e Recuperação de Empresas. Sentença que julga liquidação de sentença, não tem um artigo de lei. No Código passado havia até, mas no Código Novo não tem. Mas como a liquidação de sentença não encerra o processo, então caberá agravo de instrumento. E a sentença em execução fiscal com esse valor, que é esse valor de alçada, é a previsão do artigo 34 da Lei 6830 de 80, que é a Lei de Execuções Fiscais. Ok? Então, cabimento. Regra, sentença cabe apelação, mas existem algumas exceções. Eu trouxe aqui para vocês no quadro. Muito bem. Aí, ainda nessa regra da sentença caberá apelação, quantas hipóteses eu tenho de cabimento? Quantas são as hipóteses de cabimento dentro da regra? Não estou falando do cabimento excepcional. Dentro da regra, quais são as hipóteses de cabimento? E
somando lei e doutrina, a gente consegue achar 3 hipóteses de cabimento. 3 são essas hipóteses de cabimento. A primeira, caput do artigo 1009. Da sentença caberá apelação. Parágrafo 1º do artigo 1009. Caberá apelação contra a sentença e contra decisões interlocutórias que não foram agraváveis de instrumento, que não são agraváveis de instrumento. Interlocutórias da primeira instância que não é possível interpor agravo de instrumento. Você discute como preliminar de apelação. A terceira hipótese de cabimento não tem previsão legal, mas a doutrina vem entendendo como cabível essa hipótese de apelação. A hipótese é a seguinte: imaginem que o juiz profere uma decisão interlocutória contra mim. Eu sou réu. A interlocutória é contra mim. E essa interlocutória não é agravável de instrumento. O processo segue e lá na apelação eu venci. Eu sou réu. Eu perdi na interlocutória. O juiz indeferiu uma prova, por exemplo. O juiz deferiu gratuidade e justiça para o autor. E isso me prejudica. Só que na sentença eu venci. Eu vou apelar? Não. Eu não posso apelar. Eu venci. Então, onde eu, réu, posso atacar aquela interlocutória que eu perdi lá atrás? Nas contrarrazões de apelação do autor. O autor perde e apela. O autor perde na sentença e apela. Nas contrarrazões, eu ataco aquela interlocutória lá atrás, se eu ainda tiver interesse. Mas, e se o autor não apelar? E se o autor se conforma com aquela decisão? Como eu, réu, faço para atacar aquela interlocutória se eu não vou ter contrarrazões de apelação do autor porque o autor não apelou? Nesse caso, a doutrina vem entendendo, não está na lei isso, mas a doutrina vem entendendo que é possível apelar apenas contra aquela decisão interlocutória. A apelação nesse caso, então, teria exclusivamente a parte preliminar para atacar a interlocutória. Foi? Muito bem. Então, estamos chegando próximo já do final desse vídeo. Eu tenho uma pergunta para vocês. Qual o recurso cabível contra a decisão que indefere a petição inicial? O juiz indefere a petição inicial, qual o recurso cabível? E aí? Se você pensou em apelação, provavelmente você errou. E por que você errou? Por que da sentença que indefere a inicial não cabe apelação? Flecha, isso está esquisito. Olha a pergunta. Qual o recurso cabível contra a decisão que indefere a petição inicial? É claro que a gente pensa em apelação, porque se a decisão indefere a petição inicial, o processo é extinto, o que extingue o processo é sentença, da sentença cabe apelação. Da decisão que indefere a petição inicial, cabe apelação. Mole essa. Fácil. Certo? Não. Não é bem assim. E como nós não temos tempo de responder nesse vídeo, cenas dos próximos capítulos. No próximo vídeo, no vídeo 2, a gente começa respondendo essa pergunta aqui atrás. Ok? Tchau, tchau. Começando esse vídeo 2 do tema apelação, a gente tem a continuação lá da pergunta que eu fiz no finalzinho do vídeo passado. Qual o recurso cabível contra a decisão que indefere a petição inicial? E aí eu disse no vídeo anterior, você pensou em apelação, porque se a petição inicial é indeferida, eu tenho extinção do processo. Não é isso? Deixa eu lembrar aqui para vocês, ó. Se a petição inicial é indeferida, eu tenho extinção do processo. Artigo 485, inciso 1 do CPC. E se o processo é extinto, 485, inciso 1, com ou sem mérito tanto faz, extinto o processo, a decisão que extingue o processo é sentença, e da sentença cabe apelação. Por isso que eu já coloquei aqui embaixo, se você pensou em apelação, é um raciocínio lógico, mas, embora seja um raciocínio lógico, senhores, não é bem assim. Quem gasta todas as suas flechas só na apelação, lamentavelmente errou. Porque
existem 9 recursos cabíveis contra a decisão que indefere a petição inicial. 9 recursos cabíveis. Eu dei uma aula presencial uma vez, num curso, e aí quando eu falei isso me disseram: professor, eu nem sabia que existiam 9 recursos no processo civil. Existem mais até, mas 9 são os recursos cabíveis contra essa decisão. Então vamos colocar aqui no quadro? Por que você pensou em apelação? Porque a decisão que indefere a petição inicial é uma sentença. E aí, Flecha, da sentença cabe apelação. Beleza. Mas, se essa sentença que indeferiu a petição inicial contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, cabe embargos de declaração. Se essa sentença que indefere a petição inicial for no juizado especial cível, cabe recurso inominado. Se essa decisão que indefere a petição inicial foi um processo em que uma das partes é município brasileiro e a outra parte é organismo internacional, é cabível recurso ordinário constitucional para o STJ, o ROC. E se essa sentença que indefere a petição inicial foi proferida numa execução fiscal com um valor até 50 OTNs, que, lembra que eu falei, OTN foi substituída pela UFIR, e o valor também mudou, não é mais 50, é 308,5 UFIR, é esse equivalente a 50 OTNs. Se a sentença que indefere a inicial foi proferida num processo de execução fiscal que tem até esse valor, não cabe apelação, são cabíveis embargos infringentes de alçada. Certo? Então, vamos numerar. Apelação 1, se quiserem anotar aí, gente, a referência legislativa, tá? Apelação é o primeiro, artigo 1009 do CPC. Embargo de declaração é o segundo, artigo 1022. Recurso nominado 3, 41 da 9.099. Recurso ordinário constitucional é o 4, artigo 1027, inciso 2, a linha B. Embargos infringentes de alçada é o 5, artigo 34 da Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6830 de 80. Tudo bem? E aí estão os 5 recursos cabíveis contra a decisão que indefere a petição inicial. Mas vocês estão aí pensando: Flecha, você falou que eram 9 recursos. Você não disse que eram 5, falou que eram 9 os recursos. É verdade. É que nem sempre a decisão que indefere a inicial é uma sentença. Eu posso ter indeferimento da petição inicial parcial, por exemplo. Pense numa ação proposta pelo autor em face do réu 1 e do réu 2. E aí, na conclusão da inicial, o juiz diz: com relação ao réu 1, cite-se. Com relação ao réu 2, indefiro a petição inicial. Nesse caso, o indeferimento da petição inicial foi só para o réu, o que significa que o processo não vai ser extinto, o processo vai continuar para o processamento do autor em face do réu 1. Isso não é uma sentença, isso é uma decisão interlocutória. E dessa decisão interlocutória cabe agravo de instrumento. Agravo de instrumento, portanto, é o 6º recurso, artigo 1015. Se essa interlocutória contiver obscuridade, contradição ou omissão, ou erro material, embargos de declaração. Mas esse não é o 7 não, tá? Porque são 9 recursos diferentes. Esse aqui é o 2. Tá aqui ele, ó. 2. Então, 6. Eu falei que eram 9, faltam 3. Mas é que nem toda decisão que indefere a petição inicial é sentença ou interlocutória. Pensem numa ação de competência originária do tribunal. Pensem numa ação rescisória.
quando há o indeferimento da petição inicial da rescisória, como isso é feito no tribunal, não é por sentença, é feito por acórdão. E do acórdão cabe recurso especial, esse é o 7º recurso, recurso extraordinário, esse é o 8º recurso, e também cabe embargo de declaração, mas esse não é o 9º, esse é o número 2, porque já está repetido. 8 até agora, mas eu disse que era o 9. É que nem sempre a decisão que indefere a petição inicial é sentença interlocutória ou acórdão. Pensem nessa mesma ação de competência originária do tribunal. Nesse caso, se o relator monocraticamente resolve indeferir a petição inicial, eu tenho indeferimento por decisão monocrática. E da decisão monocrática cabe agravo interno. Pronto. 9 recursos diferentes. Também é cabível aqui embargo de declaração, mas esse é o recurso 2. Então, aí estão os 9 recursos cabíveis contra a decisão que indefere a petição inicial. Ok? Tranquilo isso? Muito bem. Meu tempo está chegando no final, a gente se despede aqui e no próximo vídeo, no vídeo 3, a gente fala sobre o prazo da apelação. Nem pensa em pular o prazo da apelação. Porque você pensa, o prazo é de 15 dias, resolveu, acabou, não preciso ver o vídeo 3, vou logo ver o vídeo 4. Não faça isso, porque existe um recurso de apelação cujo prazo não é de 15 dias. E eu não estou falando dos casos daqueles que têm prazo diferenciado, MP, Defensoria, Fazenda Pública, não é isso não. Tem uma hipótese em que não importa quem esteja apelando, o prazo da apelação não será de 15 dias. A gente vê isso já já no vídeo número 3. Tchau, tchau. Terceiro vídeo do tema apelação, agora a gente começa a falar sobre o prazo da apelação. E, obviamente, a gente sabe que o prazo da apelação é de 15 dias. Mas existem algumas hipóteses em que esse prazo não será de 15 dias. Pensem, existem pessoas que têm prazo diferenciado. Nós sabemos quem são. MP, Fazenda Pública, Defensoria Pública, litisconsortes que tenham advogados distintos de escritórios diferentes e os autos são físicos. Nesses casos, o prazo será contado em dobro. E aí, alguns autores costumam dizer o seguinte: hipóteses excepcionais, o prazo é de 15 dias, mas para essas pessoas o prazo será de 30 dias. Vejam, nesse caso, não é a apelação que tem prazo diferenciado, é o apelante que tem prazo diferenciado. A apelação continua tendo prazo de 15 dias. Alguns apelantes têm a prerrogativa de recorrer em dobro. Tudo bem? Só que tem um caso, tem uma hipótese, em que a apelação não tem prazo de 15 dias. Não importa quem esteja apelando, se é um advogado particular, se é o defensor público, se é o MP, não interessa. Tem um caso em que a apelação tem prazo de 10 dias. É a apelação interposta no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 198 do ECA, da Lei 8.069 de 90, diz que o prazo da apelação é de 10 dias, não importa quem esteja apelando. Ainda tem essa ressalva, para que não ficasse a discussão. Tudo bem, no ECA são 10 dias, mas o MP tem 20, porque é em dobro. Então a lei já faz a ressalva. 10 dias em qualquer caso. Ponto. Resolvido o nosso problema. Tudo bem? Chega então de falar de prazo, entramos nos efeitos da apelação. Primeiro efeito da apelação, eu esbarrei aqui na luz, vamos voltar com ela aqui, ok? Primeiro efeito da apelação, efeito impeditivo. A interposição da apelação, e esse efeito não é só da apelação, mas de absolutamente todos os recursos, a apelação não é diferente, tem o poder de impedir a formação do trânsito em julgado. Esse, então, o chamado efeito impeditivo. Segundo efeito da apelação, efeito extensivo. Diz o artigo 1005 do CPC:
E aqui a gente vai ter confusão, tá? Eu vou dizer o que pensa a maioria dos autores e eu vou dizer o que pensam aqueles autores minoritários, tá? Porque tem confusão aqui. Artigo 1005 do CPC diz assim: o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita. O recurso de apelação interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos seus interesses. E aí, a maioria da doutrina entende que esse 1005 só vale para litisconsórcio unitário. A maioria da doutrina defende dessa maneira, que só o artigo 1005, o recurso interposto por um, só vale para os demais litisconsortes quando o litisconsórcio for unitário. Que eu conheça, 2 autores defendem que esse efeito extensivo, alguns chamam de expansivo, 2 autores que eu conheça sustentam que também vale esse artigo 1005 para o litisconsórcio simples. Daniel Assunção Neves e eu também defendo isso. Vejam, litisconsórcio unitário. A decisão tem que ser a mesma para todos os litisconsortes. Litisconsórcio simples, a decisão pode ser diferente para todos os litisconsortes. Então, diz o artigo 1005 que o recurso interposto por um aproveita aos demais litisconsortes, salvo se distintos ou opostos seus interesses. Mas é possível a gente pensar em hipóteses em que o artigo 1005, que esse efeito extensivo vale também para o litisconsórcio simples. Olha o exemplo. Ação proposta pela vítima 1 e pela vítima 2 em face do causador do acidente, em face do motorista. Esse litisconsórcio é simples ou unitário? A decisão tem que ser a mesma para todos os litisconsortes ou ela pode ser diferente? Claro que pode ser diferente. É lógico que pode ser diferente. Basta pensar na hipótese em que a vítima 1 se machucou mais que a vítima 2, gastou mais de médico, remédio, fisioterapia, etc. e, portanto, vai ter uma sentença com um valor maior. Pensem na hipótese em que a vítima 1 fez prova dos seus gastos e a vítima 2 não fez prova dos seus gastos médicos. Para a vítima 1 julga procedente o pedido, para a vítima 2 julga improcedente o pedido de danos materiais. É claro que esse litisconsórcio é simples. Aí vem a sentença e diz: julgo improcedente o pedido. Julgo improcedente o pedido porque o acidente não aconteceu. O acidente não aconteceu. Aí, a vítima 1 apela. A vítima 2 não apela. A vítima 1 diz: o acidente aconteceu sim, e faz prova disso. E convence o tribunal de que o acidente aconteceu. Como esse litisconsórcio é simples, pode o tribunal dizer que o acidente aconteceu para a vítima 1 e não aconteceu para a vítima 2? O mesmo acidente? Claro que não pode. Ah, Flecha, mas aí, nesse teu exemplo, o 1005 foi atendido. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos seus interesses. Nesse caso, os interesses não eram distintos ou opostos. Exatamente. E aí eu demonstrei meu ponto de vista. É possível que os interesses não sejam distintos ou opostos. É possível que os interesses sejam coincidentes, ainda que se trate de litisconsórcio simples. Mas eu lembro a vocês que esse posicionamento é minoritário. Para mim faz todo o sentido do mundo, mas é um posicionamento minoritário. Ok? Bom, continuando aqui os nossos efeitos. Terceiro efeito dos recursos, efeito regressivo. Efeito regressivo é aquele que permite ao juiz exercer juízo de retratação. Me permita um vício de linguagem só para fixar.
Regressar não é voltar? Efeito regressivo é aquele que permite ao juiz voltar atrás na sua decisão, reconsiderar a sua decisão. Erro de linguagem, porque ninguém volta para frente, voltar atrás é redundância, é pleonasmo, mas serve para fixar. Regressivo, regressar é voltar, permite ao juiz exercer juízo de retratação. Pergunto aos senhores, apelação tem efeito regressivo? E vocês diriam, deve ter, né, Flecha? Você botou aí na lista efeitos da apelação, tá o regressivo ali, então deve ter, certo? Errado. Em regra, a apelação não tem efeito regressivo. Em regra, a apelação não tem efeito regressivo. Mas se eu chamei tanta atenção para em regra, é porque deve existir exceção, né? Existem três hipóteses em que a apelação é interposta e o juiz pode se retratar da sua sentença. São três. Anotem aí. Primeira, apelação contra a sentença que indefere a petição inicial, artigo 331. Apelação contra a sentença que julga improcedente prima facie o pedido, artigo 332. E a apelação no ECA, artigo 198 do ECA. Nesses três casos, o juiz tem 5 dias para exercer juízo de retratação. Fora desses três casos, não tem jeito, tem que a apelação subir e o tribunal que reforme se desejar. Ok? Eu me despeço de vocês, meu tempo está acabando, mas no quarto vídeo a gente continua falando de efeitos da apelação. Falaremos dos efeitos devolutivo e do efeito suspensivo. Ok? Até já! Continuando o nosso tema efeitos dos recursos, no vídeo anterior nós paramos no efeito regressivo, nesse vídeo, efeito devolutivo, que na apelação significa remessa da matéria apelada, remessa da matéria que você colocou na sua apelação à apreciação do Tribunal de Justiça ou TRF, se a origem for estadual ou federal, respectivamente. Isso é o efeito devolutivo. E aí a gente poderia dizer, bom, então acabou, né? 33 segundos de vídeo e acabou o efeito devolutivo. Pode ir para o próximo. Mais ou menos. Porque, na verdade, existem duas espécies de efeito devolutivo. O efeito devolutivo pode ser de duas espécies. Eu tenho o chamado efeito devolutivo horizontal ou efeito devolutivo vertical. Que, óbvio, a doutrina gosta de criar uns nomes, então tem nomes diferentes. Efeito devolutivo horizontal também é chamado de efeito devolutivo no plano da extensão e efeito devolutivo vertical também é chamado de efeito devolutivo no plano da profundidade. Então anotem aí, horizontal ou no plano da extensão, vertical ou no plano da profundidade. E o que isso significa? Eu vou colocar um exemplo aqui no quadro, eu acho que fica melhor para a gente ver. Efeito devolutivo no plano... Vocês querem anotar enquanto isso? Vai dando pausa no vídeo, né? Efeito devolutivo horizontal significa remeter ao tribunal os pedidos formulados pelo apelante. Pode anotar, no exemplo fica mais claro. E efeito devolutivo vertical ou na profundidade significa devolver ao tribunal, remeter ao tribunal, os argumentos das partes sobre aqueles pedidos. Tudo bem? Então, olha o exemplo. Imagine que numa ação eu estou pleiteando dano material e dano moral. Com relação ao dano material, eu estou discutindo, pelo lado do autor, eu estou discutindo a existência do dano, responsabilidade civil subjetiva. E o réu se defende alegando prescrição e inexistência de dano. Com relação ao dano moral, o autor pede o dano moral alegando
abalo psicológico, alegando caráter pedagógico dos danos morais, e o réu diz que não tem dano moral nenhum, dizendo que é mero dissabor e enriquecimento sem causa. Pronto. Então vejam, efeito devolutivo no plano horizontal ou no plano vertical, ok? A sentença foi proferida, julga procedente o pedido e condena o réu a pagar ao autor tanto dano material quanto dano moral. Vejam agora como faz sentido. Quais são os pedidos formulados na causa? Dano material e dano moral. E quais são os argumentos? São esses aqui, ó. Não é isso? Então, efeito devolutivo horizontal, ou no plano da extensão, é esse aqui. E efeito devolutivo vertical, ou no plano da profundidade, é esse aqui. Portanto, efeito devolutivo horizontal devolve ao tribunal os pedidos formulados pelo autor. O que significa que se eu apelar só do dano material, o tribunal não pode falar do dano moral. Se eu apelar só do dano moral, o tribunal não pode falar do dano material. Essa é a famosa frase tantum devolutum quanto appellatum, ou a apelação só devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, que é o artigo 1013 do CPC. Tudo bem? Então é isso. O famoso tantum devolutum quanto appellatum é isso aqui. Efeito devolutivo no plano horizontal. E no plano vertical são os argumentos trazidos pelas partes. Qual é a diferença? É que no efeito devolutivo horizontal, quem escolhe o que se devolve ao tribunal é o apelante. Se ele apela só do dano material, o tribunal não toca no dano moral. Se o apelante apelar só do dano moral, o tribunal não pode falar do dano material. O dano material e o dano moral são devolvidos por força da apelação por escolha do apelante. É ele que decide. Mas, com relação aos argumentos das partes, não é o apelante que decide. Quem decide é a lei. A lei é que vai dizer o que será devolvido ao tribunal. E a lei, chamada CPC, diz o seguinte: serão devolvidos ao tribunal todos os argumentos das partes, todos os argumentos referentes ao capítulo impugnado. Então, se eu apelei só do dano moral e não falei, por exemplo, de enriquecimento sem causa na apelação, mas isso foi discutido no processo, o tribunal pode falar do enriquecimento sem causa, mesmo que não esteja na apelação. E por que isso? Porque o CPC diz que será devolvido ao tribunal tudo que se refere ao capítulo impugnado. Foi? Tranquilo isso? Então agora vamos para o último efeito, o efeito suspensivo. Vou apagar aqui. Último efeito, o efeito suspensivo, que significa que a sentença não produzirá efeitos enquanto a decisão não transitar em julgado, enquanto o recurso não for julgado. O efeito suspensivo é a regra na apelação. Artigo 1012 do CPC diz o seguinte: a apelação terá efeito suspensivo. Ponto. O que significa dizer que a apelação faz com que a sentença não produza efeitos de imediato. E, via de consequência, eu não posso fazer execução provisória da sentença por causa daquela apelação. Mas o parágrafo 1º do artigo 1012 diz: as seguintes sentenças produzirão efeitos de imediato. Ou seja, as seguintes sentenças não estão sujeitas a uma apelação com efeito suspensivo. Traduzindo,
as sentenças previstas no 1012, parágrafo 1º do CPC, estão sujeitas a uma apelação sem efeito suspensivo. O que não é o fim do mundo, porque mesmo que seja uma apelação que não tenha efeito suspensivo, porque é uma daquelas do 1012, parágrafo 1º, não tem problema. Eu ainda posso requerer esse efeito suspensivo ao relator da apelação, caso eu consiga demonstrar a probabilidade da existência do meu direito e o risco de dano irreparável. Ok? Eu me despeço então de vocês. Esse é o 4º e penúltimo vídeo dessa série Apelação. E no próximo vídeo, no 5º e último vídeo, a gente fala sobre os temas que estão faltando. A gente fala sobre o procedimento da apelação e dentro do procedimento a gente fala da teoria da causa madura. Ok? Tchau, tchau. Nesse 5º e último vídeo da série Apelação, a gente fala sobre o procedimento da apelação e dentro dele a teoria da causa madura. Então, vamos aqui no quadro então comigo. O procedimento da apelação é bem tranquilo. Eu tenho a sentença proferida. No prazo de 15 dias é interposta a apelação no juízo que proferiu a sentença, no juízo ACO, portanto. Ainda no juízo de origem, mais 15 dias para o oferecimento de contrarrazões, que a parte pode ou não oferecer, elas são facultativas. E depois das contrarrazões oferecidas, a apelação é remetida para o Tribunal de Justiça. Vejam, ou TRF, se for na federal. Mas vejam, o juízo de admissibilidade da apelação não é feito nesse momento aqui. A apelação é interposta no juízo ACO. A determinação da parte falar em contrarrazões não precisa sequer ser feita pelo juiz, pode ser por ato ordinatório. A parte se manifesta ou não em contrarrazões, conforme sua vontade, e aí sim o processo sobe no tribunal. É sorteado um relator. Esse relator faz o juízo de admissibilidade e, se for positivo, admite o recurso, portanto, ele prepara o seu voto e pede designação de dia, de data para sessão de julgamento. E na sessão de julgamento, nós temos a seguinte ordem. Primeiro, o relator lê o relatório do seu voto, mas não o voto, a parte do mérito, só o relatório. Depois, sustentação oral das partes por 15 minutos e Ministério Público por 15 minutos. Depois, o relator, então, continua a leitura do seu voto com a parte de mérito e outros 2 desembargadores vão fazer o término do julgamento da apelação, que são os 2 vogais. Não existe mais a figura que existia no código anterior, que era a figura do revisor. Essa não existe mais. Eu tenho o relator, que é o único que faz o voto escrito, e os 2 vogais, que tem esse nome, vogal, porque em português vogal significa aquele que usa a voz. Ok? Muito bem. E aí está encerrada a nossa sessão de julgamento. E para encerrar o nosso, não só esse vídeo, mas também a série de vídeos sobre apelação, a gente fala sobre a teoria da causa madura. Enquanto eu apago aqui, eu já vou adiantando que teoria da causa madura é uma hipótese excepcional. A regra é o juiz não aplicar a teoria da causa madura. A regra é não aplicar essa teoria. Então, deixa eu começar lembrando a vocês qual é a regra e depois eu mostro a exceção, que é a teoria da causa madura. Tudo bem? Qual é a regra? No julgamento da apelação. Se eu tenho uma sentença eivada de erro improcedendo,
Ou seja, se eu tenho uma sentença que tem um vício de procedimento, um vício na parte processual, eu tenho um erro em procedendo. Qual é o pedido que se formula na apelação? Na apelação, estou falando em regra. Na apelação, por causa do vício de erro em procedendo, o pedido é de anulação ou de invalidação dessa sentença. Pede para anular a sentença, remeter para a vara de origem e na vara de origem nova sentença será proferida, mas sem esse erro em procedendo aqui. Tudo bem? Ok. Então agora, sabendo qual é a regra, eu vou dar um exemplo da regra, para depois explicar qual é a exceção. Imagine que uma petição inicial é distribuída petição inicial, e na conclusão da petição inicial, o juiz profere sentença por indeferimento da petição inicial. De cara, sentença, julgo extinto o processo sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial. Ok. Se é sentença, recurso cabível, apelação. Nesse exemplo aqui, porque no vídeo 2 a gente viu que existem 9 recursos cabíveis contra a decisão que indefere a inicial. Mas aqui é sentença mesmo que indefere a inicial. E aí o autor inconformado interpõe o recurso de apelação. Essa sentença contém erro em procedendo, porque o juiz entendeu que a petição inicial continha vícios processuais que impediriam esse juiz de prosseguir nesse processo. Só que a petição inicial, pelo menos na visão do autor, que agora é apelante, a petição inicial está perfeita e, portanto, ele apela dizendo, olha, tem um erro em procedendo aqui nessa sentença. Eu quero anulação dessa sentença aqui, anula essa sentença, remete o processo para a vara de origem e continua com o processamento aqui dessa causa até lá no final uma sentença ser proferida, mas de mérito, que é o que me interessa, que é o que interessa ao autor. Ok? Essa é a regra. Pergunto, se o tribunal, ao anular essa sentença, quisesse entrar direto no julgamento do mérito, ele poderia fazer isso? A resposta é não, porque não existem elementos para o tribunal fazer isso. O tribunal não tem aqui nesse processo a manifestação do réu, não tem produção de provas, a causa não está madura para o tribunal ingressar direto no julgamento do mérito, se assim desejar. Por isso é que a regra é sentenças eivadas de erro em procedendo, na apelação você só anula a sentença e remete para a vara de origem para que nova seja proferida. Mas surgiu a teoria da causa madura, que é do código anterior, mas não da origem do código anterior. Ele entrou no código anterior já com alguns anos de vigência, 20 anos mais ou menos. E a teoria da causa madura é o seguinte: imaginem que aqui eu tenho petição inicial e todos os atos subsequentes. Citação, contestação, réplica, produção de provas, AIJ e sentença. E essa sentença também contém um erro em procedendo. Da sentença cabe a apelação. Nessa apelação, como tem erro em procedendo, eu peço para anular a sentença. E o tribunal, ao anular a sentença, já poderia ingressar diretamente no julgamento do mérito dessa causa, porque todos os elementos que o tribunal precisa para julgar já estão no processo. A causa está madura para isso. Vejam a redação do artigo 1013, parágrafo 3º. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento lá no tribunal, porque tudo já foi praticado, o tribunal deve decidir desde logo a causa quando. E aí vem 4 incisos. E nessas 4 hipóteses, leiam aí em casa depois, ou agora dá uma pausa, leia o que é.
nessas 4 hipóteses eu tenho decisões cujo vício é de erro improcedendo e, portanto, o tribunal diz, nesse caso aí, se tem erro improcedendo, pode julgar e está resolvido o problema. Ok? Eis, então, a teoria da causa madura. Eu me despeço de vocês nessa série de apelação e a gente volta na outra oportunidade. Tchau, tchau.